antes de carvão, mineral, de petróleo, a gente, como qualquer outra espécie, a gente usava biomassa, né? Então, cara, para você comer, você ia atrás de uma biomassa gordurosa, né? Para se vestir, você usava biomassa, sempre, né? Para queimar, para ter calor, biomassa, né? Madeira e tal. De repente, a gente achou uma outra biomassa, né? Que é uma biomassa de 300, 400, 500 milhões de anos atrás, que é carvão, mineral e petróleo. E, e essas coisas, elas nos tornaram possíveis de ter mais prosperidade, tornaram capazes de ter mais prosperidade, ter, né, uma riqueza incrível e usando menos biomassa, né? A gente meio que descolou, né? Antes as duas curvas eram muito juntas, né? Quanto mais prosperidade, mais a gente tinha que avançar sobre a natureza. De repente a gente começou a ter mais prosperidade avançando menos, né? Tem até uns ambientalistas muito ligados ao mercado, assim, a inovação, que são os ecomodernistas. E eles falam, olha, a palavra-chave é decoupling, né, que eles chamam em inglês, que é Uhum. dissociação. Então a gente tem que dissociar o crescimento econômico da devastação ambiental, né? E isso começou a acontecer ali com o petróleo. O petróleo acho que é um grande exemplo, né? Então, se usava, né, no século XIX se usava óleo de baleia, né? Os lampiões aqui de São Paulo, de Porto Alegre, do Rio, Paris, eram todos à base de óleo de baleia. Mas como que se fazia, né? Você mata a baleia é um mamífero, né? Então ela é muito dócil, ela às vezes, muitas vezes vinha até os barcos para brincar, assim. Ou o filhote vinha, daí você capturava o filhote, depois a mãe vinha e capturava a mãe também. E levava para armação, né? Por isso que a gente tem no Brasil várias praias da armação, né? Búzios, lá do Beto Carreiro, né? Em Santa Catarina tem várias, Tem assim. vários mesmo, verdade. Eu nem não tinha ligado uma coisa na É. outra. E que era o lugar onde você levava a baleia e ali você cortava os pedaços, pegava a gordura toda, cozinhava para virar o óleo de baleia. Mas o óleo de gordura, ele é um óleo de gordura, né? Tipo toucinho, assim, tipo bacon, né? Ele tem um cheiro muito forte e tal. Daí o melhor material para se fazer vela e tudo era o espermacete de baleia, né? Da cachalote, né? A cachalote na cabeça dela, ela Uhum. tem essa substância branca que a vela era muito boa. O Benjamin Franklin gastava acho que US$ 15.000 em valores de 2015, assim, atualizados, com velas de espermacete de baleia, né? Imagina isso, velho, que louco. Olha quanta luz a gente tem ao nosso redor aqui agora, né? E o cara, ele só para ter uma luz para ele ler à noite, ele gastava US$ 15.000 por ano. E a gente reclama da conta de luz. Eu tenho direito a reclamar porque acabei de ficar 2 dias inteiros sem luz em casa, mas tudo bem. E, e daí, de repente, se descobriu, né, então se usava muito óleo de baleia, a indústria de baleia, em outro livro eu até conto, do Frei Vicente de Salvador. Se eu estiver falando muito, vocês me cortem Não, aí, não, Não, por tá? favor. Exato, tô falando A muito, né? gente gosta de ouvir. Tá. Em 1627, se não me engano, o Frei Vicente de Salvador, ele ele escreveu uma carta falando assim: esse Brasil não vai para frente, esse país não vai dar certo. Porra, aqui, ó, aqui em Salvador eu vejo um monte de baleia aqui na praia e não tem ninguém para caçar, não tem ninguém para pegar essas baleias. Que absurdo esse país. Né? O cara, ele olhava a baleia como um ativo, entendeu? Como uma fonte de energia, assim, né? E hoje a gente, porra, vê baleia, caraca, coisa linda. Não, vamos preservar, vamos fazer um instituto de preservação, né, da baleia e tal, muito legal. E como isso começou a mudar? As baleias começaram a ficar escassas, o preço do óleo de baleia subir e começaram a vir substitutos. Um substituto era o azeite de dendê, né? Então se tinha muita vela feita de, qual que é o nome? Me esqueci agora, mas a base de azeite de dendê. Um outro foi o querosene, né? Os caras, o petróleo era uma coisa que sempre existiu no mundo, as pessoas meio que ele brotava assim, mas não sabiam para que servia aquilo, para que podia fazer, era meio que um creme medicinal, assim. Muito louco, né? Você usar o petróleo para passar na pele e tal. E de repente o cara conseguiu destilar o petróleo, pegava a querosene, e daí você tem ali vários relatos. E essa é uma polêmica, tá? Preciso avisar que aí os historiadores de energia se dividem, assim. Mas muitos deles falam, não, o petróleo salvou a baleia. O petróleo, ele salvou a baleia, porque e você tem muito relato da época, né? Então, esse dia eu estava lendo um livro sobre isso, até falo aqui nesse aqui, que o mercado de baleia, ficou tão claro na época que o mercado de baleia
era coisa do passado, que muita gente que trabalhava com isso começou a trabalhar com querosene. Os caras migraram para a indústria do querosene. Opa, não é para mexer no microfone. Tá vivo aí. E o que mais que eu ia falar? Migraram para a indústria do querosene. E tem aquela revista, ai meu Deus, uma revista americana, ela, de 1861, ela publicou uma charge, que são umas baleias, assim, de terno e vestido, uma charge bem esquisita. Se quiser, qualquer coisa a gente coloca depois aí a imagem, comemorando, né, numa festa, assim, a festa das baleias. E daí a legenda fala: baleias comemoram a descoberta de poços de petróleo na Pensilvânia. Então, naquela época, ficou evidente, né, o querosene substituiu o óleo de baleia. Dá pra gente falar isso mesmo, né, que isso aconteceu? O petróleo salvou as baleias? Meio que sim e não. Por que aconteceu? Depois disso, veio o diesel, né? Isso é muito louco também, rapidinho aqui, outra curiosidade. É bom eu vir para podcast, porque a minha mulher não aguenta mais ouvir minhas histórias, então eu fico aporreando vocês aqui. Mas o curioso é que no começo, o petróleo você vai destilando ele, né? A partir da temperatura você tira asfalto, gás, né? Gasolina, diesel e tal. Nafta, né? Tudo isso. Tudo isso você jogava fora, jogava no rio. Então, tudo que viraria gasolina, diesel, nafta, tal, tudo isso jogava, só aproveitava o querosene. Aos poucos os caras falaram: não, mas isso aqui serve para alguma coisa também. E daí, em vez, você tinha nessa época só a grande máquina a vapor, né, de trem, uma coisa enorme e tal. E daí, no meio daquele resto do refino do querosene, estava todo o século XX. Né? Tava o óleo diesel, o querosene e as matérias-primas do plástico, né? E aos poucos, no século XX, a gente foi desenvolvendo aquilo e virou o mundo de hoje, né? Então é uma história, assim, impressionante. Mas o que aconteceu? Daí os barcos a diesel, os barcos a vapor, que surgiram décadas depois, eles conseguiam caçar baleias com muito mais rapidez, né? Você conseguia chegar na baleia muito mais fácil. E daí a população de baleias, que acontece, né? Você vê o gráfico, no final do século XX, a população tem um fôlego, né? Ela cresce um pouco, mas aí depois no século XX, isso no começo do século XIX, desculpa, no final do século XIX. E daí no final do século XX ela cai de novo, porque você tinha barco a diesel pior, entendeu? Mais forte, né? Até cito no livro que a União Soviética, ela caçou 500 mil de baleias no século XX, com barco a diesel, né? Então daí o pessoal briga. Mas o fato é, no fim da história, cara, hoje eu posso... eu fui pro Chile com meu filho ver baleia, eu queria ver 2, 3 baleias, eu adoro baleia, adoro observação de baleia, sempre que dá eu viajo para ver, assim. E, cara, depois de 10 minutos a gente tava cansado de tanta baleia que a gente viu, assim, falou, deu de baleia. Em todo mundo a população de baleias está crescendo e tal, em quase todas as populações. A gente só se deu ao luxo de parar de usar baleia porque a gente arranjou substituto. Se hoje a gente precisasse ainda de alguma coisa, não haveria ambientalista que conseguiria nos convencer a parar de usar a baleia, entendeu? Então, foi o petróleo um pouco, né? Isso é muito louco, cara, porque a gente costuma achar que um produto ou ele é bom ou ele é ruim, uma inovação, né? Não, esse é do mal, esse é do bem. Cara, mas às vezes as coisas vão para 2 lados opostos, né? Que nem combustível fóssil. Porra, mexeu com o clima, nos protegeu do clima, né? Diesel, querosene, nos salvou as baleias, prejudicou as baleias depois acabou salvando de novo, né? É tudo muito, muito complicado. Mas enfim, eu acho que no final das contas, caraca, que resposta demorada, né? Mas no final das contas, eu acho que o petróleo, no longo prazo, ele salvou as baleias. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!